Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você, a mais uma conversa sobre estatutos. E na aula de hoje, na tela, a gente vai tratar da doutrina da proteção integral. Doutrina da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagra a doutrina da proteção integral. Na nossa conversa de hoje, vamos tratar sobre o conceito legal de criança e adolescente dentro da doutrina da proteção integral, o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos e a prioridade absoluta garantida pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A doutrina da proteção integral é reconhecida de cara no artigo 1º do ECA. E o artigo 1º do ECA, ao consagrar a doutrina da proteção integral, substitui a antiga doutrina da situação irregular, que era utilizada pelo antigo Código de Menores, Lei 6.697 de 79. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente. E isso vai repercutir em todas as normas do ECA, tá? Isso repercute diretamente nas disposições do ECA. Então, pode vir para mim. Percebe, portanto, que a legislação estabelece a proteção integral da pessoa, criança e adolescente? A proteção integral em todos os aspectos da vida. Por isso, por exemplo, que nós tratamos de modo diferenciado criança e adolescente em relação a alguns contextos de efetivação de direitos, com prioridade na efetivação de direitos. Tratamento, por exemplo, pela prática de irregularidades, de atos ilícitos pela criança e pelo adolescente. Não é crime, é ato infracional, tá? Então, para proteger a criança e o adolescente, a legislação estabelece disposições específicas para criança e adolescente. E o fundamento disso é justamente a doutrina da proteção integral. Na tela, doutrina essa expressamente reconhecida, concebida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. A doutrina da proteção integral considera a criança e o adolescente como verdadeiro sujeito de direitos, o que está expressamente estabelecido, a gente vai ver já já, no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes de a gente detalhar essa condição de sujeito de direitos, a prioridade conferida pelo ordenamento jurídico, pelo ECA, à criança e ao adolescente, é preciso compreender quem é criança e quem é adolescente, né? E o próprio ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, traz o conceito legal de criança e de adolescente. Diz o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente: considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, a criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Completou 12 anos, adolescente. Completou 12 anos, adolescente. O artigo 2º de uma outra lei, a Lei 13.257 de 2016, depois você dá uma olhada em casa, Lei 13.257 de 2016, o artigo 2º dessa lei, o artigo 2º traz a figura da primeira infância. Primeira infância, que nos termos do artigo 2º é considerada a primeira infância, o período que abarca, que abrange os primeiros 6 anos de idade completos ou 72 meses de vida da criança. E aí a primeira instância goza de proteções especiais, tá? Então, dentro da classificação criança, há ainda uma classificação especial, classificação da primeira infância, artigo 2º da Lei 13.257 de 2016. Depois você dá uma olhada em casa, beleza? Pela literalidade do artigo 2º, nos termos da literalidade da redação da lei, veja só, consideramos criança até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, olha a literalidade da lei, 12 e 18 anos de idade. Mas você sabe, pode vir para mim, que completou 18 anos, a pessoa, o sujeito, adquire a maioridade para fins do direito. Então, 18 anos completo
completos, já não seria mais a pessoa adolescente, com os 18 anos completos. Seria uma pessoa que adquiriu a capacidade civil plena, maior de idade. Então perceba que a legislação não traz na tela 18 anos incompletos, traz 18 anos de idade. Mas você sabe que adolescente é até 18 anos incompletos, tá? Não obstante, apesar de a lei não estabelecer expressamente 18 anos incompletos, você sabe que completou 18 anos, deixa de ser adolescente. Beleza? Mas se cair na prova a literalidade do artigo 2º, 18 anos de idade, marca como verdadeira. A literalidade da lei é verdadeira em questão de prova. Mas você sabe que 18 anos completos já não seria mais adolescente. A aquisição da maioridade para fins do direito, 18 anos completos de idade. Então, criança seria até 12 anos de idade incompletos, completou 12 anos até 18 anos de idade incompletos, adolescente. Então, essas são as faixas, as classificações de criança e adolescente. Criança até 12 anos incompletos, adolescente 12 anos a 18 anos incompletos, tá? O parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Veja só, não é o fato da aquisição dos 18 anos de idade, pode vir para mim, não é o fato dos 18 anos completos que vai afastar por completo, por total, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Existem situações, exemplo, aplicação de medida socioeducativa. Existem situações, exemplo, aplicação de medida socioeducativa, nas quais, mesmo depois de o ex-adolescente ter completado 18 anos de idade, a gente continua aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a regra? Não, é a exceção. Exceção expressamente estabelecida na legislação. Um exemplo disso, medida socioeducativa. Tá? Então, na tela, parágrafo único esclarece que, excepcionalmente, em situações excepcionais, é possível a aplicação do Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade que não seriam mais adolescentes. Um exemplo disso, medida socioeducativa. Já passamos pelas faixas, criança até 12 anos incompletos, adolescente 12 a 18 anos incompletos, mas se cair na lei 12 a 18 anos sem o termo incompletos, cair na prova isso, marca como verdadeiro. É a disposição do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E cai em prova, questão 2017, analista judiciário. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Considera-se criança a pessoa com até 14 anos de idade incompletos? Falso. São 12 anos, né? B. Considera-se adolescente qualquer pessoa que possua até 21? Não. 18 anos. C. Considera-se criança a pessoa com no máximo 10 anos? Não. 12 anos de idade incompletos. D. Considera-se adolescente a pessoa que possui entre 12 e 18 anos de idade? Perfeito. Lembra que eu falei? Caiu a literalidade da lei, marca como verdadeira. Não obstante, você saiba que, para ser adolescente, 18 anos incompletos. A questão não traz 18 anos incompletos porque reflete o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto a questão item D é verdadeira. O item D é o verdadeiro. E. Considera-se adolescente qualquer pessoa com no máximo 16 anos de idade. Não. Seria 18 anos de idade. Avançando dentro do ECA, uma decorrência da doutrina da proteção integral é o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos. A criança e o adolescente são titulares de direitos fundamentais. Isso está no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o que diz o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da sua proteção integral. Pode vir para mim. Criança e adolescente não são objetos, são sujeitos de direitos. E são titulares de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. São titulares de todos os direitos humanos. Percebe isso? A gente tem que tratar a criança e adolescente como titulares de direitos fundamentais, como sujeitos de direitos. Eles titularizam, eles possuem direitos fundamentais. E como eles possuem direitos fundamentais, esses direitos fundamentais têm que ser efetivados, têm que ser concretizados. E a concretização desses direitos fundamentais da criança e do adolescente, por expressa disposição do ECA, goza de prioridade absoluta. Percebe que uma coisa vai linkando com a outra? Uma coisa tem relação com a outra, doutrina da proteção integral. Beleza?
proteção da criança e do adolescente nos seus mais variados aspectos. Na tela, então, o artigo 3º reconhece expressamente a condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. A criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, de que trata essa lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes permitir o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual, percebeu isso proteção em todos os aspectos pertinentes à sua liberdade e dignidade. E como eu falei, proteção integral, condição da criança e do adolescente de sujeito de direitos, e os direitos fundamentais titularizados pela criança e pelo adolescente devem ser efetivados com absoluta prioridade. Isso está no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. A prioridade absoluta na efetivação, na concretização dos direitos das crianças e dos adolescentes. É dever de todo mundo, da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, é dever de todos garantir com absoluta prioridade a concretização dos direitos da criança e do adolescente. Direitos esses referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, prioridade absoluta na concretização dos direitos da criança e do adolescente. Isso cai em prova, questão 2019, juiz substituto, TJ do Paraná. A atual doutrina da proteção integral, isso que a gente está tratando agora, né? Proteção da criança e do adolescente nos mais variados aspectos, que rege o direito da criança e do adolescente, reconhece crianças e adolescentes como objetos, falso, né? Criança e adolescente não são reconhecidos como objeto. Então, logo a A e a C estão falsas. Sujeitos de direitos, perfeito. Devendo o Estado, a família, a sociedade assegurar esses direitos. Exatamente. É a redação do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança e adolescente são sujeitos de direito. Todo mundo tem que garantir, tem que concretizar, tem que buscar a concretização dos seus direitos fundamentais. De modo que a alternativa B é a verdadeira. O erro da D, sujeitos de direitos que devem ser responsabilizados pela própria situação de irregularidade. Não, isso aqui é incompatível com a doutrina da proteção integral. Pelo contrário, quando praticam atos irregulares, a gente ainda assim reconhece a proteção integral, tratando diferenciadamente criança e adolescente. Dentro ainda da prioridade absoluta na efetivação dos direitos da criança e do adolescente, o artigo 4º agora, parágrafo único, estabelece situações, estabelece hipóteses, contextos em que deve ser garantida a prioridade absoluta à criança e o adolescente em concretização à doutrina da proteção integral, quer dizer, observando esse princípio da prioridade absoluta. Diz o artigo 4º, parágrafo único, deve ser garantida absoluta prioridade, primeiro, em questões de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, em situações de proteção e socorro da criança e do adolescente, primazia para receber proteção e socorro. Isso é o que diz o artigo 4º, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prestação de serviço público, primazia de prestação de serviço público à criança e ao adolescente. Quer dizer, a criança e o adolescente têm precedência na prestação de serviços públicos, no usufruto, né, nos benefícios decorrentes de serviço público, em relação aos demais sujeitos, aos demais entes. Terceira prioridade absoluta, preferência na formulação e na elaboração de políticas sociais públicas. Percebe isso? A prioridade absoluta da criança e do adolescente nos atos em geral e prioridade absoluta também na destinação de recursos públicos nas áreas pertinentes à proteção à infância e à juventude. Essa é a ideia, proteção integral da criança e do adolescente. Isso já caiu em prova, questão 2018, juiz substituto. No que se refere à garantia da prioridade absoluta, na forma como prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem-se que a garantia da prioridade absoluta, compreende. Então, a questão está cobrando o detalhamento da prioridade absoluta, mais especificamente o artigo 4º, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Garantia de imunidade contra todo tipo de exploração sexual. É óbvio que a criança e o adolescente não podem sofrer exploração sexual. Isso é crime, evidentemente. Mas o artigo 4º, parágrafo único, não trata disso. Não trata disso. Então, a alternativa A é falsa. Preferência na formulação
e na execução de políticas públicas, perfeito, ó. É a linha C do artigo 4º parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a alternativa B é verdadeira. O erro da alternativa C é, ó, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Se parasse aqui, estaria correto. O erro da C é falar salvo se houver idoso. Não há essa restrição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não obstante o idoso também ser um sujeito que demande uma proteção especial do direito. D. Destinação privilegiada de recursos públicos. Se parasse aqui, estaria perfeito. E privados nas áreas relacionadas ao meio ambiente e direitos sociais, não. É destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas pertinentes à proteção, infância e juventude. Ponto. É a linha D do artigo 4º parágrafo único. E o erro da E, ó, extensão da proteção quando atingida a idade adulta em situação expressamente prevista em lei. Não há disposição específica disso. O artigo 2º, parágrafo único do ECA, prevê situações excepcionais em que o ECA continua sendo aplicado à pessoa de 18 a 21 anos, mas não tem isso aqui relacionado à garantia de prioridade absoluta, o que torna o item E falso. O gabarito da questão é a alternativa B. Fechamos, então, a nossa conversa acerca da doutrina da proteção integral, nossas aulas de estatutos. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.